Olá, começa agora o Igreja em Saída. É muito bom estar com você, juntos mais uma vez para saber as principais notícias da igreja. E a gente já começa o programa de hoje chamando o nosso amigo Bruno Feitosa, lá da CNBB, com as principais notícias do portal. Bruno, como vai? Tudo na paz? Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Igreja em Saída. Tudo na paz. Bruno, quais são os destaques que a gente tem hoje no portal da CNBB? Hoje a gente começa falando que os integrantes do grupo de produção de análise de conjuntura da CNBB estiveram reunidos nessa segunda e terça-feira aqui em Brasília, novamente pós o período de pandemia. Essa é a primeira vez que eles se reencontraram depois do período de pandemia. Eles se reúnem a cada 15 dias para fazer essa análise de conjuntura, sociocultural para a igreja no Brasil. Esse grupo, ele oferece essa análise de conjuntura, tanto eles abordam os aspectos sociais, econômicos, culturais, especialmente focada na realidade brasileira. Nessa reunião, o grupo está produzindo o 22º documento, que vai ser usado, então, oferecido na 60ª Assembleia Geral da CNBB, que vai ser realizada de 18 a 28 de abril em Aparecida. Na abertura do encontro, na segunda-feira, teve um momento de homenagem ao padre Thierry Linardi, que é um missionário jesuíta que atuava como membro da equipe de análise de conjuntura da CNBB, que morreu no dia 30 de janeiro desse ano, vítima de um câncer. Então, uma cadeira foi deixada vazia junto à mesa onde o grupo que faz a análise de conjuntura estava trabalhando. Esse grupo ele é formado por professores das Pontifícias Universidades Católicas do Brasil, também da Universidade Católica de Pernambuco, e também do padre que é assessor da CNBB, dois padres assessores da CNBB, da Ação Sócio-Transformadora e da Assessoria Política, além do bispo que tem como coordenador. Segundo Dom Joel, essa homenagem foi muito bonita para o padre Thierry, e ficar uma cadeira vazia, porque ela é cheia de memória, de muita lembrança e de muita gratidão por tudo que o padre Thierry fez e significou para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E, Eduardo, continuando falando um pouquinho sobre essa preparação para a 60ª Assembleia Geral da CNBB, que vai acontecer, como eu disse, dia 19 a 28 de abril, aí em Aparecida. Semana que vem tem reunião do Conselho Permanente, no dia de 21 a 23 de março, aqui em Brasília, de forma presencial, uma reunião ordinária, e na pauta está a preparação, então, da 60ª Assembleia Geral da CNBB, que esse ano vai ser eletiva, então vai eleger a nova presidência da CNBB, os novos presidentes das comissões episcopais da conferência. Além disso, eles vão trabalhar nessa reunião também toda a logística para essa 60ª Assembleia, que volta ao seu modelo original de 10 dias corridos. Ainda na pauta, eles vão avaliar todo o trabalho de gestão desse quadriênio 2019-2023, vão falar sobre campanha da Fraternidade 2023, que está aí com a temática da fome, além de informes dos regionais e também assuntos relacionados ao ensino religioso e confessionalidade, novas comunidades. Participam desse Conselho Permanente, além da presidência da CNBB, os presidentes dos regionais da CNBB e os representantes dos organismos do povo de Deus. Os detalhes lá no cnbb.org.br e também nas nossas redes sociais. Por hoje é só, eu fico por aqui. Uma ótima quarta-feira para todos. Semana que vem eu estou de volta. Bruno, muito obrigado pela sua participação, por nos deixar sempre muito bem informados. Boa tarde para você, bom final de manhã também. Obrigadão. Na audiência geral desta quarta-feira, o Santo Padre Papa Francisco refletiu que o cristão é um bom apóstolo humilde, não vaidoso. Vamos ver. Francisco continuou sua catequese sobre a paixão de evangelizar e esclareceu o que significa ser apóstolo hoje. Sacerdotes, pessoas consagradas e leigos têm tarefas diferentes, mas um chamado comum, a missão. Mesmo aqueles que ocupam os cargos mais altos na igreja é chamado para servir. O Santo Padre afirma que a vocação que Jesus dá é a do serviço e que todos são iguais. Mas quando uma das partes se considera mais importante e levanta um pouco o nariz, então esta está errada.
Francisco disse que a vocação dada por Jesus é a do serviço aos outros. Isto porque, embora por vontade de Cristo alguns sejam constituídos doutores, dispensadores dos mistérios e pastores a favor dos demais, reina, porém, igualdade entre todos quanto à dignidade e quanto à atuação. Todos somos cristãos a serviço dos outros. Na terceira reportagem de hoje da série sobre os 10 anos do Papa Francisco, a gente vai conhecer um pouco da biografia do Santo Padre. Vamos ver aqui. As origens do Papa Francisco também revelam os porquês de seu modo de ser igreja. Nascido em 17 de dezembro de 1936, filho de um casal trabalhador e fervorosamente cristãos, ainda jovem chegou a obter a formação de técnico químico, mas depois escolheu o caminho do sacerdócio. Em 11 de março de 1958, começou sua trajetória na Companhia de Jesus e em 13 de dezembro de 1969 foi ordenado sacerdote jesuíta. O então padre Bergoglio chegou a ser eleito provincial dos jesuítas da Argentina. No dia 20 de maio de 1992, o Papa João Paulo II nomeou o bispo auxiliar de Buenos Aires. No consistório de 21 de fevereiro de 2001, João Paulo II criou o cardeal. E ainda assim, ele optou por uma vida cercada de simplicidade. Tanto é que andava nos ônibus e metrôs da cidade de Buenos Aires e tinha uma presença muito marcante na vida do povo. É interessante que não escolheu um palácio para viver, mas tinha apenas um quarto, uma sala e uma cozinha na sua casa, e dizem que ele ainda fazia todas as coisas do seu dia a dia, ele mesmo cuidava das suas coisas. Para seu pontificado, Bergoglio tomou para si, não só no nome, mas em todas as suas ações, o exemplo de São Francisco de Assis. O santo que abriu mão de tudo o que possuía, cuidava dos doentes e dos pobres e pregava o amor a tudo o que Deus criou. Nestes 10 anos de pontificado do Papa Francisco, é interessante notar que os seus ensinamentos não estão contidos somente dentro dos muros do Vaticano ou nas páginas de suas encíclicas, exortações apostólicas ou outros documentos. Na verdade, a Igreja sempre esteve ao lado dos pobres, mas muitos trabalhos sociais e obras de caridade como esta têm surgido em inspiração aos ensinamentos do Santo Padre. A Cozinha Comunitária São Marcos surgiu em 2020 em plena pandemia, para dar assistência aos irmãos e irmãs mais pobres da periferia da cidade de Campinas, em São Paulo. Mais de 400 refeições são oferecidas diariamente pelo projeto conduzido pela Paróquia São Marcos, Núcleo Economia de Francisco da Arquidiocese de Campinas e Acampamento Marielle Vive do MST. A pessoa tinha ali aquele parente, aquela pessoa que de alguma forma era quem sustentava a família porque tinha um benefício, aposentadoria ou algo parecido. E aí a pandemia veio, muitos desses faleceram e as pessoas começaram a entrar numa situação de miséria. E a gente se sente tão bem, né? As pessoas passando necessidade, passando fome. E a gente aqui junto com a equipe, né? Fazendo a alimentação para esse povo maravilhoso que precisa de ajuda. Isso é muito bom para a gente. Em seu celular, o Padre Antônio mostra com um coração alegre a mensagem que o Papa Francisco enviou para motivar o grupo a continuar firme nesta ação. Muito bonito, né, gente? Amanhã a gente continua essa série de reportagens mostrando o trabalho dos leigos na igreja dentro do pontificado do Santo Padre Papa Francisco. A gente hoje fica por aqui, eu te espero amanhã no nosso Igreja em Saída. Tchau, tchau!